Olha eu de volta. Pessoal, eu trouxe alguns questionamentos. Imagine você agindo como cuidador, sem nunca ter realizado esse cuidado, sem nunca ter administrado uma medicação, desculpem, administrado uma dieta via sonda, às vezes a paciência para dar a dieta via oral, às vezes para ajudar dela a ambular até o banheiro. Enfim, são muitas N coisas que às vezes a gente não tem o costume de fazer e que aos poucos a gente vai se acostumando, a gente vai introduzindo na nossa vida e daqui a pouco a gente tá craque. Imagine um curativo, né? Nem sempre você tem um posto de saúde, nem sempre você tem condição financeira de pagar alguém para fazer esse curativo. E aí, lá o médico, quando te dá alta, quando dá alta ao seu familiar, diz: não, olha, só precisa lavar com soro direitinho, secar direitinho, colocar um Dessane, colocar um óleo de girassol, alguma coisa assim. Não precisa cobrir, outras vezes eles dizem precisa cobrir. Enfim, seguindo as orientações, a gente acaba fazendo o curativo, cuidando do nosso familiar, né? Do nosso amigo, do nosso conhecido. E às vezes, imagine alimentação via sonda. Meus queridos, não tem mistério, não há mistério em administrar uma medicação, ou uma medicação não, desculpe, eu tô nessa vibe de técnico de enfermagem, tô o tempo todo falando da medicação, mas não é a medicação. É, imagine uma alimentação via sonda. Só existem dois cuidados principais que você precisa ter, né? Posicionar, né, a pessoa, o seu familiar, o seu paciente, na posição sentada e administrar a dieta vagarosamente, depois lavar conforme a orientação, porque com certeza quando o paciente vai para casa tem a orientação, faça assim, assim, só é seguir a orientação, não existe mistério nenhum, não precisam ficar preocupados. É, a dieta via oral é uma dieta que você não há dificuldade nenhuma em dar, mas eu já vi, eu presenciei no ambiente hospitalar pacientes ficarem com fome, né? Porque as pessoas não têm paciência de dar esse alimento, às vezes familiar, às vezes as pessoas que trabalham não dá tempo de fazer essa. Tem que ter o acompanhante para ajudar, enfim. Ou seja, você lá no hospital, como acompanhante, você já está cuidando, você já está fazendo o trabalho de cuidador. Então, de alguma forma, você sabe, isso é muito prático. Então, assim, mas qual é o mistério? É você ter paciência, porque nessa profissão, não é nem profissão que eu vou dizer, que às vezes a gente tem o dom, tem pessoas que têm o dom de cuidar, né? E dentro desse dom de cuidar, às vezes nasce o fato de você escolher como profissão, né? Então, a paciência é fundamental, fundamental. Como é que você vai dar comida a alguém com muita dificuldade de deglutir se você não tem paciência para esperar ela mastigar, ela deglutir, ela precisamos da paciência, sabe? Da tolerância. Precisamos, sabe? Entender, saber, perceber que se eu estivesse no lugar do outro, eu necessitaria que alguém tivesse paciência comigo. E deambular, né? Às vezes levar ao banheiro, às vezes. Todas essas coisas, às vezes, quando a gente vai fazer pela primeira vez, quando a gente não tem o costume de fazer, a gente temos dificuldade. Mas podemos perceber que no dia a dia nós realizamos esses cuidados sem nem perceber, sem nem, sabe? Dizer assim, não, eu tô. Porque a gente não para pensar dessa forma. Enfim,
Eu vou finalizar esse vídeo por aqui, depois eu vou gravar mais alguns, e eu continuo falando, tô aceitando sugestão, sabe? Com relação ao que abordar e como abordar, para que a gente possamos discutir determinadas coisas aqui no canal, tá bom? Boa tarde para vocês, bom final de semana e bom descanso para quem vai descansar e para quem vai para folia, boa folia também, tá bom?